Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Exceção. Bom, hoje eu vou falar sobre as atitudes que eu acho que mais inúmeras vezes nós, pais e mães, repetimos na vida dos nossos filhos. Acho que a gente faz todo dia, a todo momento, mas é pro bem deles, na verdade, que é corrigir o comportamento deles. Acho que desde pequeno, desde que eles são bem pequenos, aquela coisa de a criança começa a engatinhar, ela vai colocar a mão na tomada, aí a gente vai e fala, não pode, porque isso é perigoso. Principalmente quem tem filho pequeno, eu acho que essa fase da correção do comportamento, ela é bem longa ainda. Por exemplo, meu filho tem 5 anos, então estou o tempo todo corrigindo algumas coisas que eu acho que estão erradas e mostrando para ele também o que eu acho que está certo, o que ele pode fazer, mas sempre lembrando também o que ele não deve fazer. E aí eu acredito que existem várias formas de você estar corrigindo seu filho. Então tem a palmada, tem o castigo, tem a conversa, né, tem a ameaça, enfim, existem várias maneiras de a gente estar mostrando para os nossos filhos o que a gente acha que está errado. Mas mais importante, eu acho que corrigir a criança é a forma que a gente vai usar para corrigir os nossos filhos. Aí eu fico me perguntando, será que a gente está usando a melhor forma para corrigir? Será que eles estão realmente entendendo a mensagem que a gente quer passar? Daquela forma que a gente quer mostrar para eles que eles estão fazendo alguma coisa que a gente considera errado? E outra coisa que eu acho muito importante também a gente sempre lembrar é a forma que nossos pais corrigiam a gente. Qual é a lembrança que ficou para vocês? Sabe? Ficou um trauma? Ou a gente acha que foi corrigido da maneira correta? E se a gente vai reproduzir essa forma de correção que a gente tinha quando a gente era filho com os nossos filhos hoje na nossa casa? Eu acho muito importante sempre a gente prestar atenção nos nossos sentimentos de quando a gente era filho, como a gente se sentia quando nossos pais tinham algumas atitudes com a gente, para a gente saber se a gente deve realmente reproduzir hoje com os nossos filhos as mesmas atitudes. E claro que cada filho, cada criança, cada indivíduo vai entender a mensagem que você quer passar de uma forma. Eu acredito que, por exemplo, tem criança que você vai ter que falar muitas vezes a mesma coisa para ela entender que aquilo ali está errado. Tem criança que você vai ter que falar poucas vezes e ela rapidamente vai entender que não é para ser feito aquela atitude que ela está fazendo. Tem criança que você vai ter que pegar na mão e mostrar como é que ela tem que fazer aquilo ali. Enfim, as pessoas entendem as mensagens de maneiras diferentes, né? E tem duas questões que eu acho muito importante a gente lembrar também quando a gente vai corrigir os nossos filhos. A primeira questão é essa da mensagem que eu estava falando. Eu acho que a gente tem que prestar atenção se realmente eles estão entendendo a mensagem que a gente está querendo passar quando a gente aponta um erro deles. Porque a correção é importante para eles, então o mais importante eu acho que eles entenderem por que eles estão fazendo aquilo errado, por que aquilo ali está errado, porque senão acho que eles não vão conseguir mudar da melhor forma que eles puderem mudar aquele comportamento. E a segunda questão, eu acho que é a questão do trauma, sabe? Eu acredito que nenhuma forma de correção é boa quando ela deixa um trauma para a criança, quando ela deixa uma lembrança assim muito ruim. Então a gente tem que prestar atenção, até porque quando a gente está corrigindo o comportamento é para melhorar, né, o comportamento da criança, não é para piorar o comportamento dela. Então acho que a gente tem que prestar atenção se aquela forma de correção que a gente está usando, ela não vai causar um trauma na criança. E aí no meu filho, na minha casa, o que eu tento fazer? Eu tento perceber qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma de eu poder estar corrigindo o que eu acho que ele está fazendo errado. E aí vou observando como ele está recebendo essa mensagem e se realmente aquilo ali está sendo benéfico para ele. Como meu filho tem 5 anos, então estou muito nessa fase de corrigir algumas coisas do comportamento dele, algumas atitudes que ele tem, mas prestando sempre atenção nisso, se ele realmente está entendendo o que eu estou querendo mostrar para ele que está errado ou o que eu estou querendo mostrar para ele também que está certo quando ele tem uma atitude correta. Então vou dar o exemplo de uma situação que estava acontecendo na minha casa e que eu percebi que a forma que eu estava tentando corrigir meu filho não era melhor, ele não estava entendendo a mensagem que eu queria passar para ele. E ao mesmo tempo aquilo também não estava me fazendo bem, digamos assim. Então vou contar esse exemplo porque eu acho que também às vezes a gente tem que mudar a forma que a gente está usando para corrigir nossos filhos, se for o melhor caminho para eles. Todo dia de manhã eu levo meu filho para a escola.
Então a gente vai caminhando até a escola todo dia. Então na hora que acorda, tem sempre aquela rotina, né? Tem que acordar, tem que escovar o dente, tem que botar a roupa, tem que colocar o tênis, tem que beber água, às vezes toma café da manhã em casa, às vezes toma na escola. E aí, para cumprir essa pequena rotina da manhã, toda vez que eu falava para ele assim, meu filho, agora vamos escovar os dentes, ou agora vamos colocar o tênis, ele estava começando a chorar muito. Então assim, toda vez que tinha que fazer alguma coisa, ele chorava, e chorava muito, e eu não estava vendo um motivo aparente para aquilo ali. E aquele choro dele estava me irritando, sabe? Eu estava ficando irritada com aquela situação, porque eu já vou acordar cedo, né? Estou indo para o trabalho, tenho que levar ele para a escola, e aí a criança ir para a escola todo dia chorando, e sem um motivo aparente. Era assim, ó, vamos colocar a blusa, começava a chorar, vamos pentear o cabelo, começava a chorar. E isso foi se repetindo ao longo de, sei lá, uma semana, ou quase 2 semanas. E aí a minha reação a esse comportamento do meu filho, que pra mim não tinha motivo aparente, era a irritação. E aí na minha irritação eu ficava gritando com ele, sabe? Tipo assim, para de chorar, porque você não precisa chorar por causa disso, porque todo dia você sabe que tem que escovar o dente, sabe? Aquilo tava me irritando. E aí eu já tava andando na rua irritada com ele, já deixava ele na escola irritada. E aquilo começou a não me fazer bem. E aí eu percebi também que o fato de eu estar gritando com ele todo dia de manhã, porque ele estava chorando para colocar o sapato, ele não estava entendendo a mensagem porque ela estava sendo passada dessa forma e ele também não estava melhorando. Então assim, todo dia eu gritava, ele chorava. No outro dia eu gritava de novo, ele chorava. No outro dia ele chorava primeiro, eu gritava depois. Chegou um dia que eu percebi assim, cara, eu ficar gritando, a minha irritação, o meu filho não tá entendendo que ele não precisa chorar para escovar um dente e que todo dia ele vai ter que fazer isso aqui. Então, se todo dia ele fizer isso aqui chorando, vai ser ruim para ele, né? Tá sendo ruim para ele e tá sendo ruim para mim também. Aí chegou um dia que eu resolvi mudar esse método que eu estava usando, que era o método do esporro, do grito, do desconto da minha irritabilidade. Então, chegou um dia que eu resolvi ignorar. O que eu fiz? Eu acordei um dia de manhã e aí fui fazer essa rotina, né? Tem que escovar o dente, tem que pentear o cabelo, tem que botar a blusa. E ele começou a chorar. E eu ignorei, eu não falei nada. Eu fiquei quieta, fiz tudo o que tinha que fazer. Nós fomos caminhando para a escola e ele foi chorando até a escola. Isso foi no primeiro dia. Quando foi no segundo dia, eu fiz a mesma coisa. Eu só ignorei e falei assim, ó, a gente vai ter que fazer tudo que a gente tem que fazer de manhã antes de ir para a escola. Também ignorei, não falei nada. E eu percebi que no terceiro dia, como ele não viu reação àquele comportamento que ele estava tendo, ele percebeu que eu não estava falando nada e que não tinha nenhum motivo aparente, ele foi parando de chorar. Então acho que eu levei, sei lá, uma semana para ele realmente parar de chorar a partir do momento que eu mudei o método que eu estava tentando corrigir o meu filho, que ele não estava entendendo a mensagem que eu queria passar, porque eu percebi que eu estava passando a mensagem da forma errada. E aí uma semana depois ele parou de chorar e nunca mais ele teve esses dias ou essa sequência de dias que chora muito para escovar um dente, né? E isso não estava fazendo bem a ele. Então eu percebi que eu tive que mudar, porque se eu não mudasse, ele provavelmente não ia mudar. E isso não era uma rotina que estava fazendo bem a mim e nem a ele. Então, assim, eu dei esse exemplo para mostrar que às vezes a gente vai ter que pensar, repensar na maneira que a gente está usando para corrigir nossos filhos. Se ela está sendo realmente benéfica para eles. Se não está sendo, se eles não estão entendendo a mensagem, como esse exemplo que eu dei, a gente tem que voltar atrás, a gente tem que, sabe, refazer, pensar em outro método. Poxa, será que meu filho entende dessa forma? Ou será que de outra forma ele vai entender aquilo melhor? É muito importante para a gente não criar um trauma na vida da criança, porque essa atitude de corrigir a gente vai fazer várias vezes. E todas as atitudes que a gente repete várias vezes ao longo da vida da criança, eu acho que ela vai ter um impacto muito grande na vida deles quando eles forem adultos, sabe? Então corrigir é uma atitude que eu acho que nós pais devemos estar bem atentos se a gente está fazendo da melhor forma para eles. E outra questão que eu queria falar aqui também, que eu acho que a gente também tem que prestar muita atenção, é que corrigir, a forma que a gente está corrigindo nossos filhos, também está servindo de exemplo para eles.
Aliás, exemplo é uma coisa que eu sempre vou levantar aqui no canal, porque eu acho que a gente nunca vai conseguir fugir, depois que a gente vira pai e mãe, a gente vira exemplo para sempre, em qualquer atitude que a gente tenha. E aí o que eu acho importante é prestar atenção, porque a maneira que a gente está corrigindo nossos filhos é uma forma que a gente está apontando o erro deles, correto? E como a gente é exemplo, eu acredito que quando o meu filho tiver que apontar o erro do outro, ele provavelmente vai usar a forma que eu usei para corrigir o erro dele. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque eles vão reproduzir. Prestar atenção sempre na consequência daquela atitude que você está tendo com seu filho dentro da sua casa. Então, quando chegar a hora do meu filho apontar o erro do outro, eu acredito assim, se eu aponto o erro dele gritando, como foi esse exemplo que eu dei para vocês, de quando eu levava ele para a escola de manhã, provavelmente ele vai apontar o erro do outro gritando também. Então, assim, esse é um dos motivos que eu sou contra a forma de correção da palmada, do bater. Porque quando chegar o momento deles apontarem o erro de alguém, eles vão usar também a palmada, eles vão querer bater também para corrigir uma coisa, uma atitude que eles vão entender que o outro está fazendo errado. Como eu não quero que a minha forma de correção cause um trauma no meu filho, eu também não quero que ele cause um trauma em outra pessoa, sabe? E essa questão da palmada é muito complicada, porque é uma prática que eu ainda vejo muitas pessoas usarem, muitas pessoas serem a favor. E aí também vai de cada um, né? A gente escolhe o que a gente quer fazer para os nossos filhos. Mas eu não acho que é a melhor forma do meu filho entender alguma coisa. E quer ver onde eu vejo que esse exemplo da palmada, ele não é bom, principalmente para a criança? E quando a criança entra para a escola, a gente consegue perceber nitidamente como elas estão aprendendo a apontar o erro do outro. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu vejo na escola do meu filho, mas que eu acho que acontece em todas as escolas, praticamente em todas as escolas. Na escola do meu filho tem, por exemplo, a criança que bate em todo mundo. Não tem, às vezes, o grupo dos que apanha e o grupo dos que bate? Então, é aí que entra aquela história da palmada que eu estava conversando com vocês. A criança que bate, ela está reproduzindo alguma situação, alguma atitude que ela viu em algum lugar, ou que alguém está corrigindo ela daquela forma, e ela está reproduzindo, quando ela tem que apontar o erro do coleguinha, ou quando ela é contrariada, ela usa essa forma para corrigir, ou para expor a vontade dela, ou para expor a insatisfação dela com alguma coisa, porque ela está sendo ensinada dessa forma. Então tem muitos pais e mães que dizem assim, mas eu não ensino meu filho a bater, mas eu não falo para ele assim, bate no coleguinha quando o coleguinha fizer alguma coisa com você. Mas eu acho que educar, ensinar, não é falar. Se você usa essa forma de correção no seu filho, né, se você bate nele para corrigir, o momento que você acha que ele está fazendo uma coisa errada, é claro que ele vai usar a mesma forma que ele está sendo corrigido quando ele começar a perceber o erro do outro em outros ambientes. Então, o exemplo da escola, aliás, a escola é um grande laboratório. Na escola, quando a criança está para a escola, é que a gente começa a perceber as atitudes dela para o mundo e a gente percebe como estão os nossos ensinamentos. Então, acho que a escola é um ambiente interessante para a gente perceber como que nossos filhos estão apontando o erro do outro no momento que eles têm a chance de fazer isso e como eles estão reagindo ao erro do outro, sabe? Eu acho a escola um lugar maravilhoso para a gente observar o comportamento dos nossos filhos e que nunca vão deixar de ser fruto dos nossos ensinamentos. Bom, eu acredito que a melhor forma de correção que pode ter é conversar. Conversar é sempre o melhor caminho. É demorado às vezes? É demorado. Tem momentos assim que eu percebo que eu tenho que falar com meu filho 500 vezes a mesma coisa, até ele entender, até ele poder mudar o comportamento dele. É demorado, é cansativo, mas eu acho que é o mais eficiente. E eu acredito que o diálogo, né, a conversa, é uma coisa que nunca vai deixar um trauma na pessoa. Quando ela é feita de uma forma branda, quando ela é feita de uma forma que a criança entenda a mensagem que a gente está querendo passar.
Como eu dei o exemplo da escola, igual eu falava que eu gritava com meu filho de manhã, não é correto. Ele vai reproduzir aquilo ali a hora que ele tiver a chance de apontar o erro do outro. Então eu acredito assim, se eu grito, ele vai gritar. Se eu converso, ele vai conversar também com o outro. Ele vai optar pelo diálogo na hora dele apontar o erro de alguém, sabe? E lembrar sempre que nossos filhos vão crescer. E eu fico pensando muito nas consequências que as nossas atitudes hoje, quando meu filho tem 5 anos, como elas vão refletir, como a minha atitude vai refletir na vida dele adulta, sabe? Que tipo de adulto eu quero que meu filho seja. Eu tenho muito essa preocupação, acho que é bem visível aqui no canal. E aí me contem, como é que vocês fazem, quem tem filho um pouco maior, como é que vocês fazem para corrigir os filhos de vocês em casa? Quem tem filho um pouco maior, me conta o que você fazia quando ele era pequenininho e que hoje você percebe no reflexo dele, no reflexo das atitudes dele, que você percebe que você acertou naquele tipo de correção, né? Ou algum tipo de correção, alguma forma que você, pai e mãe, errou. Você refez aquele método e você conseguiu acertar e você conseguiu que o seu filho entendesse a mensagem que você queria passar. E hoje, quando ele é um pouco maior, que eu digo um pouco maior que o meu filho, que tem 5 anos, mas que já tem um filho um pouco maior, como é que o seu filho aponta o erro do outro? A gente já parou para observar isso? Então eu agradeço pelos comentários, me contem para eu poder tá sempre melhorando a minha forma de corrigir meu filho e tá sempre voltando atrás quando eu perceber que eu tô usando o método errado ou que não tá sendo o melhor método para ele. Me contem nos comentários.